Presente o número regimental de senhoras deputadas e senhores deputados, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Essa presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior e recebe o expediente nessa data, sexta-feira, dia 25 de setembro de 2020. Iniciamos, portanto, o pequeno expediente, com os seguintes oradores inscritos. Primeiro orador, deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputado delegado Olim, deputada Janaína Pascoal. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento Vossa Excelência, todos os colegas presentes, os funcionários da casa, as pessoas que nos acompanham pela rede Alesp. Pois bem, eu queria noticiar para aqueles que ainda não sabem que o presidente, contrariamente ao que havia assegurado, nomeou um relator especial para o projeto 529 de 2020. Foi nomeado o deputado Alex de Madureira. Agora, pela manhã, junto com a assessoria, nós conseguimos fazer uma comparação entre o texto original, o relatório do líder do governo e também esse relatório feito pelo deputado Alex de Madureira. Há algumas mudanças nesses dois degraus, digamos assim, porém, as mudanças, a meu ver, não tornam o projeto palatável. Até houve uma melhora no que concerne a situação das universidades públicas, no que concerne a FAPESP. Em alguns outros pontos, respeitosamente, eu considero que o texto ficou ainda mais confuso, sobretudo no que tange à tributação. Então, a meu ver, o projeto não fica aceitável, nem no substitutivo feito pelo deputado Carlão Pignatari, nem no relatório especial com substitutivo feito pelo deputado Alex de Madureira. Digo isso com o respeito que tenho aos colegas. É muito provável que já na semana que vem, creio que na terça-feira, se iniciem as discussões em torno do projeto e o regimento nos confere mais uma forma de obstrução, e não só de obstrução, mas de buscar debater este projeto tão polêmico e tão radical para o Estado de São Paulo. Que instrumento é esse? A emenda aglutinativa. Então, eu construí uma emenda aglutinativa, já tenho aqui 12 assinaturas, mas todos nós sabemos que, para apresentar essa emenda aglutinativa, necessitamos de 63 assinaturas. É flagrante que o governo está desrespeitando essa casa, atropelando esta casa. Eu sou membro da CCJ, por 3 semanas seguintes não houve quórum. Eu, inocentemente, achei que a falta de quórum era por força da Covid. Compareci, porém, conforme os fatos começam a vir à tona, aparece a teoria de que essa falta de quórum foi deliberada para que se forçasse uma CCJ corrida, pouco dialogada, e, por sua vez, um relatório especial, como efetivamente ocorreu. O prazo entre a nomeação do relator, deputado Carlão Pignatari, e a apresentação do relatório se mostrava impossível, sim, absolutamente exíguo, um prazo impossível de possibilitar a realização de um relatório autônomo desta casa. Igualmente, o colega Alex de Madureira foi nomeado, pelo que eu entendi, ontem, apresentou o projeto ontem à noite, e, ao que tudo indica, é o governo que está ditando completamente o andar da carruagem nesta casa. Então, eu construí uma emenda aglutinativa. Eu sei que o texto não corresponde às expectativas de todos. Conversei com a bancada, com o líder do PT, conversei com a líder do PSOL, enviei uma mensagem à líder da rede, ainda não consegui ter uma resposta. Conversei com o sargento Neri,
que acho que até que já assinou, a deputada Borgo, que já assinou. Faço aqui publicamente o convite para que todos os colegas, não importa o partido, assinem essa emenda aglutinativa, muito embora a emenda não corresponda a todas as expectativas, para que nós tenhamos mais uma oportunidade de diálogo e de debate. A bancada do Novo também está contrária ao 529, porém a bancada do Novo está contrária por força da elevação de tributos, que é inequívoca, e não por força da extinção de algumas empresas. E os colegas estão reticentes em assinar a emenda aglutinativa. Eu respeito todas as decisões, mas eu ainda peço, que todas as bancadas que estão contrárias a esse projeto assinem a emenda para que nós tenhamos mais uma oportunidade. A emenda, Vossa Excelência me concede, a emenda retira da lista de empresas a serem extintas a FURP, o Oncocentro, o IMESC e o ITESP. Além disso, na parte em que o governo quer criar uma superagência na Arcesp, a emenda diz que será necessário, para incluir outros serviços naquela agência reguladora, a autorização desta casa. Tirando os colegas do Novo e a base do governo, e ouso dizer que nem mesmo a base está convicta, eu não conheço um colega que seja favorável à extinção do IMESC, do ITESP, do Oncocentro e da FURP. Então, eu peço que assinem a emenda, para que nós possamos debater. Eu mesma não estou favorável à extinção das outras instituições, mas eu busquei um caminho do meio, eu busquei uma maneira de conciliar os vários olhares, para que nós consigamos um pouquinho mais de debate em torno desse projeto. Eu vou me inscrever novamente, porque eu gostaria de trazer mais detalhes sobre o trâmite desse projeto na casa, e eu peço ao governo, à liderança do governo, que compreenda que, da forma como o projeto está tramitando, nós não estamos conseguindo um diálogo, um debate saudável, e, com certeza, as consequências para a população de São Paulo também não serão saudáveis. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, senhora deputada. Próximo deputado, o deputado Maurici, deputado Dr. Jorge do Carmo, deputado Rodrigo Moraes, deputado Alex de Madureira, deputado Ed Thomas, deputada Carla Morando, deputado Edmir Chedid, deputado Major Meca, deputado Douglas Garcia, deputado Carlos Gianazzi. Vossa Excelência tem o tempo regimental. Você assume? Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectador da TV Assembleia, senhor deputado, o prazo da urgência do PL, do nefasto e perverso PL 592, que vai 529, obrigado, deputado Telhada, o projeto 529, que vai devastar os serviços públicos do Estado de São Paulo, projeto do Dória que ataca a ciência, que ataca a pesquisa, que privatiza, que terceiriza, que cria desemprego em massa no Estado de São Paulo. Esse prazo da urgência vence praticamente agora, se não me engano, sábado ou domingo. E, em tese, esse projeto, independentemente da tramitação nas comissões, independentemente de pareceres que foram apresentados, ele já fica pronto para a pauta do dia. Em tese, terça-feira que vem, a partir das 16h30, quando a gente entrar na ordem do dia, esse projeto já poderá ser debatido e votado. Então, o governo, por isso que o governo encaminhou em regime de urgência o projeto. Então, praticamente, a quase não houve tramitação desse projeto aqui, nesse prazo de 45 dias, pelas 3 comissões permanentes e pertinentes ao projeto. O que vai valer agora é exatamente a terça-feira que vem. E eu quero fazer aqui um alerta e um apelo à população do Estado de São Paulo para que haja uma reação contra o PL, porque a Assembleia Legislativa,
que historicamente sempre foi um puxadinho do Palácio dos Bandeirantes e dos governos do PSDB, ela tende a votar esse projeto. Logicamente que nós vamos fazer oposição, nós vamos obstruir, utilizando todos os recursos regimentais para que haja obstrução do projeto, mas nós sabemos a força da máquina do governo, né, o poder de convencimento, entre aspas, que o governo tem, né, de convencer a que a Assembleia Legislativa votar num projeto tão perverso como esse. Então, senhor presidente, é muito importante agora o apoio popular, o apoio da sociedade civil organizada, para que ela pressione os deputados e deputadas a votarem contrariamente ao projeto de lei. Porque esse projeto, como eu disse, ele vai devastar os serviços públicos do Estado de São Paulo em várias áreas, na área do SUS, do Sistema Único de Saúde, ao extinguir a SUSEM, a FURP, o Oncocentro. Ele ataca o IANSP, além de cobrar, aumentar a contribuição dos servidores, que isso vai, na prática, representar um confisco salarial. Também haverá uma abertura para que seja intensificada o processo de terceirização do IANSP, que já vem a galope, já vem há muito tempo crescendo. Mas agora, com esse projeto, será o fim, praticamente. Será criado um outro IANSP, porque vai mudar a concepção do Instituto de Assistência Médica aos servidores do Estado de São Paulo. Enfim, esse é um projeto que tem que ser derrotado imediatamente. Eu tenho certeza que, com o apoio da população, das entidades, sindicatos, do movimento popular, do movimento social, do movimento estudantil, do movimento sindical, né, e nós podemos deter esse projeto. E nós temos uma grande frente de mobilização no Estado de São Paulo, e essa frente vai organizar já uma lista dos deputados que são a favor desse projeto. Porque o deputado ou deputada que votar a favor do PL 529 terá o seu nome, a sua fotografia e o nome do seu partido também, né, divulgado em redes sociais, em cartazes, nas suas regiões, nas suas bases eleitorais. Esse movimento está organizando para dizer, olha, o deputado aqui da região votou contra a CDHU, votou contra o SUS, votou contra a ciência, contra a pesquisa, votou a favor do desemprego em massa no Estado de São Paulo. Então, o deputado será considerado um traidor do povo do Estado de São Paulo. Então, haverá uma cobrança rígida e também haverá uma orientação para que a população não vote nos candidatos apoiados agora nessa eleição municipal, nem vereadores, nem prefeitos apoiados pelos partidos que votarem a favor do 529. Então, se um deputado que apoia um pré-candidato a prefeito ou vereador, esses pré-candidatos serão prejudicados pelo voto do deputado aqui, porque haverá um processo, então, de conscientização política da população, né? Então, o deputado que votar a favor do 529 estará traindo o povo de São Paulo, porque ele estará contribuindo com um projeto que vai prejudicar imensamente toda a população do nosso Estado. Por isso, então, vamos obstruir e votar contrariamente ao PL 529. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Gianazzi. Seguindo a lista de oradores, deputado Coronel Telhada. O senhor tem 5 minutos regimentais. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, todos que nos assistem pela Rede Alesp, quero saudar aqui o soldado Tiago, em nome de quem saúdo nossa assessoria policial militar, nessa sexta-feira, dia 25 de setembro. Quero começar aqui saudando as
profissões aniversariantes nessa data. A primeira profissão é a profissão de o Dia Nacional do Rádio e da Radiodifusão. Para quem não sabe, o dia 25 de setembro é comemorado essa data, porque lembra o nascimento de Roquete Pinto, que é considerado o pai do rádio brasileiro. Roquete Pinto nasceu no dia 25 de setembro de 1884, morreu aos 70 anos. Também quero aqui lembrar que hoje é o Dia Nacional do Trânsito, um problema que, além da segurança pública, assola o povo e as famílias brasileiras. Milhares de pessoas todos os anos morrem em acidentes de trânsito, barbaridades que acontecem. É necessário que todo o governo, nos níveis estaduais, municipais e federal, também estejam sempre atentos a esse assunto trânsito, que é um assunto muito importante. E hoje também é considerado o Dia Internacional do Farmacêutico. Um grande abraço a todos os farmacêuticos, senhores e senhoras que trabalham nessa profissão. A Polícia Militar, nós tínhamos uma área farmacêutica muito forte, né, Meca? Mas aí nós tivemos um comandante-geral que quis destruir a polícia e acabou com o serviço farmacêutico da PM, o que nos traz um resultado negativo muito grande até hoje. Infelizmente, como eu sempre digo, a Polícia Militar não precisa de inimigos, nós mesmos nos destruímos. Isso é um exemplo clássico. Eu quero aqui, antes de passar um vídeo sobre a polícia também, eu quero fazer uma declaração sobre o famigerado projeto 529, os dois deputados que me antecederam falaram do 529, do famigerado 529, que vai trazer um prejuízo enorme à população paulista. E não é só funcionalismo não, a toda a população, aumento de impostos, perda de empresas importantes, e a gente ouve dos mais absurdos, as mais absurdas justificativas. Ah, mas essa empresa tem um monte de funcionário que não faz nada. Tem funcionário que faz nada, que não faz nada, porque não tem comando, não tem gerenciamento. As pessoas que são colocadas lá para fazerem o trabalho de gerenciamento são pessoas que são colocadas no governo para destruírem a própria empresa. Por exemplo, a FURP há mais de 20 anos não recebe qualquer investimento. É lógico que a empresa não pode produzir, porque ela está sendo destruída pelo próprio governo. E nós estivemos em conversa ontem com nossos parlamentares do grupo PDO, e o sargento Nery publicou aqui um comunicado que eu faço questão de ler, sobre o grupo PDO e o PL 529. Vamos lá. Não podemos aceitar os mandos e desmandos de Dória. O PL 529/2020, também conhecido como Pacotão de Dória, propõe uma reforma administrativa enorme dentro do Estado, abrangendo inúmeros temas que, em muitos casos, nem se relacionam uns com os outros. Com isso, muitos projetos do pacote poderão ser aprovados por carona, gerando aumento de impostos, desemprego para milhares de famílias, entre outros diversos assuntos. Só de desemprego nós teremos 5.600 funcionários públicos mandados embora ou desempregados. O PL já está tramitando com urgência dentro da Assembleia Legislativa, mesmo sem qualquer apresentação de dados, estudos ou relatórios. Foi o que a deputada Janaína falou há pouco. Tentamos o debate por diversas vezes e apresentamos emendas para alterar pontos críticos do projeto. Em toda a casa, só para vocês terem uma ideia, além da verdade que nos acompanha ali, foram apresentadas mais de 620 emendas. 620 emendas de todos os deputados. E o relator, que inclusive foi designado de última hora e deu o parecer no mesmo dia, rejeitou todas. Vocês sabiam disso? Todas as emendas foram rejeitadas. Todas as emendas foram rejeitadas. Ou seja, o que nós propomos, o que nós fazemos aqui não vale nada. Nós somos um bando de tijolos. Se colocar um tijolo no nosso lugar, está do mesmo tamanho. Está a mesma coisa, nós somos um bando de tijolos, é isso que nós somos. Então, nós do grupo PDO impetramos um mandado de segurança ao Tribunal de Justiça para que barre esse projeto de lei. O governo quer descer goela abaixo esse pacotão, sem ao menos abrir diálogo. Isso é inacessível e irresponsável. Nós, deputados, temos a responsabilidade de zelar pela população e continuaremos firmes na missão. Contem conosco, assina o deputado Sargento Nery, que é o líder do grupo PDO, e ao todo nós assinamos esse documento, esse mandado de segurança, nós assinamos em 10 deputados, porque nós achamos, entendemos e acreditamos que é inaceitável o que o governo de São Paulo está fazendo com a população e com o serviço público e com essa casa legislativa. Porque
se esse projeto for aprovado da maneira que está, simplesmente ele está tirando todas as missões, todas as funções da Assembleia Legislativa. Então, eu aqui sempre me pus contra e continuo trabalhando contra o projeto 529. Para encerrar, senhor presidente, peço mais um minutinho. Eu queria pedir a nossa técnica. Eu tenho um vídeo aqui que foi me encaminhado pelo coronel Maceira, em nome do coronel Alencar, comandante-geral, sobre algumas ações da Polícia Militar. Pode colocar, por favor? Põe na tela cheia. Isso. São missões que a polícia executou na área do 50 Batalhão, onde prendeu criminosos e libertaram vítimas na Zona Sul. Isso a imprensa não notifica. Olha lá, o criminoso foi preso. Aqui, lá na área de Bauru, na área do 3º BPI, Membi e Jardinópolis, 1 tonelada de entorpecente de maconha apreendida. Aqui, o Comando de Aviação da Polícia Militar combatendo incêndio no Parque Ecológico de Bauru, se arriscando diariamente a Polícia Militar em todas as missões de combate ao crime, preservação da ordem, da nossa natureza. Aqui o 2º Batalhão Rodoviário apreendeu 700 quilos de maconha em Jaú. Alguém ficou sabendo disso? Não, né? Mas para falar porcaria da Polícia Militar, não falta gente para fazer isso, né? Aqui, o 1º Batalhão de Policiamento Ambiental flagrou caça de pássaros silvestres em Barueri. É uma coisa que muita gente não dá valor, mas quando sabe o que acontece fica revoltado. Aqui, o 28 Batalhão na Zona Leste apreendeu 110 tijolos de maconha. Isso é normal, isso é o dia a dia, viu, gente? É um filme rapidinho aí, só para que vocês tenham noção do que aconteceu nessa última semana com a Polícia Militar. Eu pedi para eles me mandarem esses vídeos para a gente passar aqui para vocês, porque se os deputados não conhecem a Polícia Militar que os serve, muito menos a população. Então, parabéns ao Coronel Alencar, parabéns à nossa Polícia Militar, homens e mulheres que fazem a diferença no nosso Estado. Viva a Polícia Militar. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Coronel Telhada. Também parabenizo a nossa gloriosa Polícia Militar. E dando continuidade à lista, chamo agora o deputado Marcos Damasio, deputado Rodrigo Gambale, deputado Daniel José, deputada Marta Costa, deputado Luiz Fernando Teixeira, deputado Gil Diniz. O Gil primeiro. Deputado tem 5 minutos regimentais. Boa tarde, presidente. Boa tarde a toda a mesa. Boa tarde, deputados presentes aqui no Pequeno Expediente. Deputado Coronel Telhada, Frederico Dávila, deputada Janaína, deputado Major Meca, deputado Carlos Gianazzi, nossos funcionários policiais, militares e civis, e a quem nos acompanha pela rede Alesp. Presidente, venho a essa tribuna hoje falar, de uma ocorrência que aconteceu ontem ali na região de Campinas. Já está repercutindo na rede social, e logo, os defensores de criminosos vão começar a criticar a polícia militar, vão falar de alta letalidade policial, porque parece que em São Paulo só policiais militares, policiais civis, Major Meca, podem morrer, principalmente se forem em combate. A gente não vê o governador prestar ali sua solidariedade nos velórios, não comparece a um sepultamento, mas está na ponta da língua da corregedoria, da ouvidoria, deputado Frederico Dávila. Nós queremos extinguir, e tomara que consigamos aqui nessa casa, que só acaba atrapalhando o serviço, dos nossos policiais militares que estão na rua. Então gostaria de passar aqui no telão parte, da ocorrência que aconteceu ontem em Campinas. Por favor, se puder colocar no telão. Tá com a arma na mão aqui, ó, atirando nos policiais. Tá na mão dele.
pegou. Parabéns aos policiais do 1º BAEP, parabéns aos policiais que fizeram acompanhamento, ROCAM, rodoviária, marginal, o marginal por mais de 10 quilômetros, deputada Janaína Pascoal, com a arma em punho, estava com a arma em punho ali para fora daquele carro, roubou um trabalhador, colocou os policiais em risco, os transeuntes ali em risco, trafegou em alta velocidade e, graças a Deus, a ocorrência teve êxito. Nenhum policial militar, Frederico Dávila, se feriu. Todos voltaram para as suas famílias. Todos, todos. Então, parabéns, é esse resultado que a gente espera e almeja. Ladrão, se render, vai preso. Se não se render, for trocar tiro com a polícia, é saco, tá morto. Parabéns, 1º BAEP. E a esses defensores de criminosos, meu Deus do céu, vejam só vocês, comemorando baixa letalidade policial. Então, era para... Se o rapaz aqui tivesse rendido, estava vivo o deputado Frederico, deputado Coronel Telhada. Trocar tiro com o BAEP, é esse o resultado aqui. Agora, qual que é a política do nosso governador? E nós precisamos, como sociedade, responder. Qual Estado que nós queremos, que nós esperamos? Qual é a polícia militar que nós queremos? Porque ali era nítido, não tinha como evitar o confronto. E eu espero e vou acompanhar esse caso. Eu espero que esses policiais não sejam punidos. Que esses policiais, heróis, enquanto muitos correm dessa ocorrência, os policiais estão ali, dando a cara a tapa, colocando a sua vida em risco, por mim, por você. Então, são heróis, merecem ser condecorados, prestigiados, e não punidos, como nós vemos muitas vezes, policiais que se envolvem em confronto com o resultado morte de bandido, de vagabundo, não é de trabalhador não, trabalhador era o dono daquele carro ali, que suou para comprar aquele carro, e foi rendido por um marginal. Então vamos acompanhar, porque nós sabemos que existe muita punição velada na polícia militar, e esses policiais só merecem os nossos parabéns. Parabéns ao 1º BAEP, parabéns à Polícia Militar do Estado de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Próxima deputada Valéria Bolsonaro, deputada Adriana Borgo, deputado Sargento Neri, deputado Caio França. Pela lista suplementar, deputado delegado Olim, deputado Frederico Dávila. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Senhor presidente, prezados colegas, queria aqui só fazer um adendo ao que o deputado Gil Diniz disse agora, que parabenizar primeiramente o 1º BAEP e dizer que essa história de letalidade policial, Coronel Telhado e Major Meca que estão aqui, primeiro lugar que ela precisa acabar é dentro da própria polícia. Primeira instituição que precisa acabar com essa história de estimular o fim da letalidade policial é a própria polícia militar. É como você pedir para um cirurgião que ele não opere o paciente, fique fazendo tratamentos holísticos, homeopáticos de alguém que está precisando de um tratamento mais profundo. Então, vamos acabar com essa história de fim da letalidade policial. Quanto maior for a letalidade policial, mais segura estará a população, porque como bem disse aqui o Coronel Telhado anteriormente, quem enfrenta a polícia é porque justamente não tem amor à vida. Então, parabéns à nossa gloriosa Polícia Militar. Mas, senhor presidente, eu vim aqui hoje, nessa tribuna, para manifestar minha estranheza da indústria química de agroquímicos em relação a um herbicida já usado no Brasil há mais de 50 anos, chamado paraquat, cujo princípio ativo é um princípio ativo bastante difundido, foi criado pela Imperial Chemical Industries na Inglaterra em 1962, iniciou a utilização em 64 nos Estados Unidos, na década de 70 no Brasil. Eu queria dizer também que esse produto paraquat, que é extremamente difundido, já é como se fosse, Major Meca, um paracetamol,
né? Ou seja, várias empresas têm não só o referência ou similar, mas tem o genérico já, e que é uma grande ferramenta para o homem do campo, principalmente nas grandes culturas, e é um produto que está em uso nos Estados Unidos, na Argentina, Austrália, Japão, Canadá, Chile, México, Nova Zelândia, Índia, Indonésia, África do Sul, Israel e Turquia, para dizer alguns, fora muitos outros. O que acontece? Recentemente, o Ministério Público já vem tentando extinguir vários produtos do universo de defensivos agrícolas do Brasil. O paraquat é a maior vítima do momento. Só que o que acontece, doutora Janaína, a senhora que conhece bastante bem o mundo da justiça, algumas instituições, ONGs, inclusive pressões políticas, vão em cima de determinados promotores alinhados politicamente com a sua linha ideológica. Por vezes é uma linha ideológica bem definida no aspecto de esquerda e direita, e por outras vezes é uma linha ideológica muito alinhada a questões de vantagens, né? Vantagens presentes ou vantagens futuras. Nós já vimos muitos casos de alguns integrantes da justiça, ou ativistas da justiça, ou militantes na justiça, promotores, juízes, depois saírem para trabalhar em empresas que tinham simpatia pela sua causa. É muito interessante essa questão. E o paraquat, que é esse produto que é usado nas grandes culturas, é um herbicida bastante difundido, 50 anos de Brasil e praticamente 60 de registro. A Anvisa proibiu o paraquat essa semana, a partir do último dia 22, dizendo que se você beber, você morre. Olha, eu nunca vi ninguém no meio rural abrir um galão de veneno defensivo, de inseticida, de qualquer outra coisa para tomar, a não ser que queira se suicidar. Porque o que nós temos, por exemplo, no caso dos inseticidas, é similar ao que nós usamos nas nossas casas. Os herbicidas são para plantas, né? Então, você não vai se suicidar com um produto que é voltado para as plantas. E a Anvisa se baseou no estudo mutagênico, que é aquele, Coronel Telhada, quando falam que as pessoas morrem por conta de armas de fogo em casa, que aí é o mesmo perigo que as pessoas têm de se afogar numa banheira, de se incendiar numa lareira, enfim, de você estar perto de uma situação de risco, que às vezes a situação de risco é muito doméstica, né, Major Meca, como as crianças que às vezes colocam o dedo na tomada e acabam eletrocutadas, algumas infelizmente até morrem. Mas já foi provado que não existe a possibilidade de você inalar ou ingerir o paraquat dentro das normas que nós temos hoje vigentes no Brasil. Só para terminar aqui o raciocínio, a indústria se utilizou da mão do gato para fazer toda a sorte de manobras contra a utilização do paraquat. Em substituição, você não tem outros produtos. Você só tem o diquat, que é uma variante muito similar, e o glufosinato de amônia, que também é um outro princípio ativo que se utiliza para o mesmo fim. Engraçado, Major Meca, que só 3 empresas que têm esse princípio ativo registrado, enquanto o outro está no domínio de várias empresas químicas. O que significa que vai haver um aumento de preço? Sem o paraquat, a nossa comida vai ficar mais cara, vamos perder produtividade, e a sociedade brasileira quem vai pagar o preço da incapacidade técnica na Anvisa, que, como bem disse aqui o Coronel Telhado anteriormente, a Anvisa, infelizmente, foi aparelhada pelos governos do PT. Está lá um almirante, um contra-almirante da Marinha, agora como superintendente da Anvisa, mas, infelizmente, há diretores lá que não são de indicação deles, são outros diretores que estão lá e que têm uma incapacidade técnica, para não dizer má vontade, ou até outros adjetivos que eu não vou colocar aqui, que fazem eles serem direcionados a
na mesma orientação que parte da indústria, principalmente a grande indústria de agroquímicos, esteja interessada. E o mais importante dessa história toda, deputado Gil Diniz, é que as 3 maiores empresas de agroquímicos do mundo, eu queria colocar aqui só um gráficozinho, professora Janaína, você somar ali BASF, Bayer, Monsanto e China China, que é a Syngenta hoje, a Syngenta virou uma estatal chinesa. Se você somar lá, você tem praticamente 70% do mercado de defensivos em apenas 3 empresas mundiais. E a pressão contra a utilização do paraquat vem justamente da Europa, que é onde é a sede dessas empresas, Coronel Telhada. Então, ficam mandando um sinal trocado. O que eu quero dizer? Se eles querem continuar vendendo produto e ganhando nas costas do produtor brasileiro, muito que bem. Se não, retirem as suas indústrias daqui. Nós não podemos andar, o produtor não pode andar com esse sinal trocado de ter a mesma empresa que quer ganhar dinheiro, quer proibir os seus produtos aqui no Brasil. Então, fica aqui meu registro e meu repúdio total à Anvisa em fazer o jogo de multinacionais estrangeiras que estão querendo unicamente prejudicar o produtor brasileiro e criar um ambiente para que se direcione a compra para princípios ativos que são restritos a apenas 3 empresas. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado. O próximo deputado, o deputado Jorge Wilson, xerife do consumidor, deputada Edna Macedo, deputado Major Meca. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Senhor presidente, senhoras, senhores deputados, a todos que nos assistem, uma boa tarde. Antes de iniciar a nossa fala, parabenizar a Polícia Militar do Estado de São Paulo, na figura dos policiais militares do 1º BAEP em Campinas, os policiais da Rádio Patrulha, da Rocan, que, como foi mostrado aqui no vídeo pelo deputado Gil Diniz, o acompanhamento, o cerco policial que foi feito na data de ontem, mostrou o risco de vida que corre os nossos policiais no enfrentamento ao crime no estado de São Paulo. E mesmo ganhando um salário de miséria, eles arriscam as suas vidas, arriscam não retornar ao seio da sua família para defender o cidadão de bem e aplicar a lei. Nas imagens é bem claro, um ladrão com uma pistola em punho, enfrentou a equipe do BAEP, todos viram o número de policiais militares envolvidos no cerco, e isso hoje não intimida o criminoso. Aí fica a nossa dúvida aí em relação à fala dos defensores dos criminosos, que querem cobrar da Polícia Militar, e o pior é que a Polícia Militar aceita essa cobrança absurda de queda da letalidade, da morte de criminosos. Os senhores especialistas, então, que combinem com o ladrão para que ele não empunhe uma arma e não atire na polícia. Como que o policial vai diminuir letalidade tomando tiro na rua? É impossível isso. Eu participei de várias trocas de tiro e nenhuma delas eu tive condição de evitar o confronto. Porque é sempre uma opção do ladrão, do criminoso que empunha a arma. Então, senhores defensores aí dos direitos humanos, que não é o direito dos humanos, é o direito dos bandidos, combine com esse criminoso aí, para que ele não empunhe uma pistola e não atire no policial. Porque qual será a atitude e a postura do policial diante de uma situação daquela? E nas imagens os senhores acompanham, a própria população que está fazendo a gravação fala na filmagem, ele está com a arma na mão, ele está com a arma na mão. É essa a rotina dos nossos policiais militares,
que ganham uma miséria e foram enganados pelo governador João Dória. Quero também citar aqui o nosso posicionamento em relação ao projeto de lei 529, que foi mais uma demonstração de desrespeito aos deputados estaduais da nossa Assembleia Legislativa e principalmente ao povo de São Paulo. O deputado que representa o povo de São Paulo aqui e não é capacho do governador, num projeto desse aqui, vota não e demonstra a sua representatividade votando não, porque é um desrespeito fora do comum, onde já se viu um projeto de lei com uma complexidade dessa, que aumenta impostos ao povo de São Paulo, extingue, acaba com serviços essenciais. Nós não recebermos um representante do Palácio dos Bandeirantes aqui para nos explicar cada parágrafo, cada artigo desse projeto de lei, mostrando quais são os propósitos, os objetivos, as contrapartidas para o povo de São Paulo que deixará de ter serviços essenciais que hoje são prestados pelo governo. Na verdade, prestados de forma mal e porcamente prestada ao povo de São Paulo. Que nas nossas rondas de fiscalização nós constatamos isso, a ausência do governo em relação à prestação de serviços ao povo do estado de São Paulo. E nós continuamos as nossas fiscalizações, né, acompanhando aí esse gasto absurdo e descontrolado, desenfreado do dinheiro público. Essa semana o Ministério Público de Contas cobrou do governo do estado de São Paulo explicações sobre a compra de máscaras, 17 milhões de máscaras descartáveis, que foi comprada de uma representante chinesa de nome Leque, aqui no estado de São Paulo, uma compra no valor de 67 milhões. 67 milhões, um preço absurdo, pago por máscaras descartáveis, vindas da China. 17 milhões de máscaras. Aí eu pergunto, o policial militar, os policiais militares que estão trabalhando aqui, o exemplo mais próximo, sabe de onde saem as máscaras descartáveis que os nossos policiais no estado de São Paulo usam? Sai do bolso deles, eles que compram as máscaras. E está aqui, 67 milhões que o estado comprou sem licitação, de 17 milhões de máscaras. Aí resta aí a explicação do governo do estado de São Paulo ao Ministério Público de Contas e a nós, parlamentares que somos fiscalizadores, e ao povo de São Paulo. Essa semana, descarregaram lá no Hospital Geral de Guaianazes 24 mil aventais. Não tinha lugar para comprar, tiveram que pegar um monte e levar, não sei para onde, que ninguém sabe para onde foi. 24 mil aventais, o custo de 29 milhões, também sem licitação. E o impressionante, uma coincidência, os aventais também foram comprados de uma empresa, a Vitadini, né, que fica no Bom Retiro. Os proprietários são chineses. Será que é uma coincidência isso daí? Estamos acompanhando e fiscalizando. O desrespeito ultrapassou a fronteira do absurdo. Hoje foi anunciado o fechamento do hospital de campanha aqui do Ibirapuera. Né, amanhã vai ter a alta o último paciente. Que Deus o abençoe e o proteja. No entanto, foi um hospital de campanha onde se gastou mais de 60 milhões. O hospital permaneceu aberto por 5 meses. Por 5 meses, mais de 60 milhões. Ou seja, atendeu uma média de 3.200 pacientes. Quanto custou cada paciente nesses 5 meses, por mais de 60 milhões? Cada paciente custou 20 mil reais para o governo. É aceitável isso? É totalmente incoerente.
agride a lei e agride o nosso senso. Nós precisamos de explicações. Nós precisamos de responsabilização. Alguém tem que responder por esses atos. Que Deus abençoe o povo de São Paulo. Obrigado, deputado. Próxima deputada, a deputada Janaína Pascoal. Senhor presidente, comunicação? Regimental, senhor deputado. 15 segundos. Só queria aqui registrar, dentro do que o Major Meca disse, que eu vou ficar muito feliz a hora que se encerrarem as investigações, se Deus quiser, do Ministério Público o mais rápido possível, para verificar a quais interesses, professor Janaína, a quais interesses atenderam esses contratos sem licitação. Eu quero ver aonde que vai chegar. E com certeza, sem querer fazer pré-julgamento, nós vamos ter surpresas não muito agradáveis sob o ponto de vista de versação dos recursos públicos, mas não muito diferente do que nós imaginávamos, como disse aqui o Major Meca na sua exposição. Obrigado, senhor deputado. Deputada Janaína Pascoal. Obrigada, senhor presidente. Seguindo ainda com o debate sobre o 529, eu, então, reitero que fiz uma emenda aglutinativa que retira do rol de entidades a serem extintas a FURP, o Oncocentro, o IMESP, o ITESP, e condiciona a introdução de novos serviços a serem regulados pela Arcesp à autorização por esta Casa. Isso não significa que eu seja favorável à extinção das demais entidades, não é isso. Mas eu procurei encontrar um caminho de conciliação, porque apresentando essa emenda, o projeto sai de tramitação e volta para um congresso de comissões que nós já não sabemos se o presidente tentará fazer ainda antes de trazer o projeto para o plenário. Eu quero que a população de São Paulo compreenda que nós não estamos aqui abraçando uma pauta sindical, digamos assim. Pelo menos eu não estou, respeito quem esteja. O meu problema com este projeto não está relacionado a direitos, a garantias dos funcionários públicos que eventualmente serão demitidos, seja num processo de demissão voluntária ou involuntária, mesmo respeitando estes funcionários e entendendo que se trata de funcionários com conhecimentos muito especializados, então será uma perda para o Estado. Mas esse não é o problema. O problema é que o projeto impacta diretamente serviços de saúde. Por exemplo, 2 assessores meus acompanharam 2 ações da SUSEM, que também está na lista das instituições a serem extintas. Eles trabalham com pesquisas importantes, controlando febre amarela, controlando, por exemplo, a proliferação do barbeiro, analisando o ciclo dessas doenças, fornecendo informações, dados científicos, não só para o Estado de São Paulo, para os órgãos públicos, mas para o Brasil inteiro. Eu não sou apegada a órgãos nem a denominações, porém, não pode o governo extinguir esse trabalho, que é um trabalho de fôlego, um trabalho onde há muitas pessoas especializadas, sem nos dizer que outro órgão fará esse trabalho. E a justificativa no projeto é genérica, A secretaria. Que secretaria? Que setor? Com que equipe? Tem um ponto intrigante. Recebi ontem uma missiva do Instituto Zoológico, que também está no rol das entidades a serem extintas, e nessa missiva a pessoa me chama a atenção para um dado importante que tem a ver com esta casa. Em 2019, depois de melhorar muito o projeto do governo, nós autorizamos a concessão do Parque Zoológico. Pelo menos eu votei favoravelmente, não foi unânime, mas nós autorizamos. Naquele projeto de lei que foi aprovado, está previsto que o Instituto Zoológico vai fiscalizar a concessão. Ora,
Quer dizer, então, que a casa que aprova uma lei, atribuindo a esse instituto o poder-dever de fiscalizar a concessão, agora extingue o instituto? Quem vai fiscalizar? Quem vai fiscalizar a concessão? Então, para além das importantes pesquisas feitas pelo instituto, há uma questão aqui de probidade administrativa. Também assessores do gabinete visitaram os assentamentos que são organizados pelo ITESP. Muitas vezes as pessoas têm a ideia ideologizada de que seriam ali invasores. Não é isso, é um trabalho sério, é um trabalho jurídico, de análise daquelas famílias. As famílias produzem, as famílias vendem as verduras que produzem. Então, existe um trabalho sério. Como eu disse aos senhores, o Instituto da Pesca, que está lá no Parque da Água Branca, que será concedido, também não se sabe como, nem se sabe para quem. As pessoas estão sendo removidas do parque sem nenhuma informação. Prédios absolutamente abandonados dentro do parque e eles estão esvaziando os prédios que estão ocupados. Eu fiz ofício, eu falei em plenário, ninguém deu uma satisfação. Eu não estou aqui fazendo discursos. O líder do governo até me convidou para ir, depois que não deu certo a oitiva do secretário Mauro Ricardo, ele me convidou para ir ao Palácio para receber os esclarecimentos. No caso, convidou para ir na manhã de hoje. Eu disse a ele que poderia ser por telefone, porque as coisas que estão sendo ditas nessa casa são de tal ordem que eu confesso aos senhores, eu tenho medo de ir a uma reunião. Eu tenho medo. São coisas de tal ordem que eu prefiro que esses esclarecimentos sejam feitos de maneira pública, de maneira formal, seja por ofício, seja numa reunião na casa, ainda que por Zoom, porque é tão estranho o que está acontecendo em torno desse projeto, é tanta resistência para dar respostas simples, respostas que podem ser dadas num vídeo, num ofício, numa audiência, que nós temos medo para entender quais são os interesses que há. São muitos imóveis envolvidos. Coincidentemente, todas as instituições a serem extintas têm imóveis em quantidades, quando não em quantidades, muito valiosos, em bairros de muito valor. Muitos daqueles serviços prestados hoje para a população mais carente, como os exames de DNA, podem vir a ser prestados por entidades privadas. Que interesses há? Então, nós queremos mais detalhes. Quem acompanha meu trabalho sabe que eu não faço oposição por oposição, nem apoio por apoiar. Eu procuro olhar projeto por projeto. Este projeto está muito estranho. E eu vou voltar a falar ainda hoje para explicar para a população o impacto tributário que o projeto traz. E, diferentemente do que a esquerda está interpretando, não é para os ricos e milionários, é para a população simples do Estado de São Paulo. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, senhora deputada. Presidente, uma breve comunicação. Regimental, senhor deputado. Presidente, só para... Não abordei o 529, mas estou recebendo várias mensagens de diversos trabalhadores aí, de várias empresas, autarquias. Só queria deixar consignado aqui, desse microfone, o meu voto contrário, o meu voto não ao 529. E falo por quê. A deputada Janaína disse, dessas essas coisas que pairam no ar aqui na Assembleia Legislativa, mas eu deixo mais claro aqui. Questão de emenda parlamentar. Governo, quando quer aprovar um projeto aqui, tratora, passa por cima. Se preciso for, abre o cofre ali e joga emenda parlamentar, não aquela impositiva, aquela voluntária, nos seus aliados e quem ele acha que pode ali fazer esse acordo. Não critico o deputado que queira ajudar a sua base, mas para que tratorar? Mais uma vez vem a figura do relator especial. O governo não consegue dar prosseguimento nas comissões de mérito, na CCJ, Finanças e Orçamento, e nas outras comissões, mas quer atropelar, não consegue, derruba as comissões, depois chama o
o relator especial, claro, um deputado da base, um deputado biônico ali, que sabe que vai dar um relatório favorável e vai querer tratorar aqui no plenário. Então, eu deixo aqui consignado o meu voto não. O que eu puder fazer para obstruir, eu vou obstruir, porque, no mínimo, está muito suspeito essa maneira de agir do senhor governador e da sua base aqui nessa Casa Legislativa. Respeite o governador, respeite o parlamento, respeite a democracia. Dessa maneira não tem democracia nenhuma. Nós somos eleitos para representar os nossos eleitores. E Vossa Excelência não respeita e quer tratorar mais uma vez, nesse caso, no 529. Espero que essa casa tenha a altivez de votar contrariamente e derrotar esse projeto do senhor governador. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Nesse momento encerro o pequeno expediente, não havendo mais oradores inscritos e também por estarmos... Pode. Então, a deputada Janaína Pascoal fará uma comunicação. Obrigada, senhor presidente. Eu queria explicar que o projeto muda totalmente o tributo causa-mortes e o tributo de doação, além do ICMS. No que tange ao tributo causa-mortes, o projeto altera, porque passa a trabalhar de maneira muito mais clara e muito mais radical com o valor de mercado dos imóveis, e não com o valor venal, que é mais comum. Além disso, passa a prever que o imposto causa-mortes ele é devido no momento do falecimento, e não apenas no inventário. Então, a família vai ser devedora, independentemente de abrir o inventário. Nos dias de hoje, senhor presidente, muitas famílias até têm um imóvel, 2 imóveis, mas não têm dinheiro para pagar o tributo. Então, é muito comum as famílias passarem anos, décadas, com uma situação, não digo que seja irregular, mas instável, por não ter dinheiro para fazer o inventário. Com o aumento que ocorrerá, porque eles mudaram a base de cálculo, não é mais valor venal, é valor de mercado, com esse aumento, menos famílias conseguirão fazer seus inventários. Só que, diferentemente da situação atual, elas não devem apenas quando vão dar início, vão dever quando dá morte. Então, todos poderão ser executados. É uma mudança significativa. No caso de uma separação, é comum o casal, às vezes um tem uma renda maior, pelo regime até do casal, mas eles sabem que é uma parte maior de um, do outro. Na hora da separação existe um acordo. Esse projeto está prevendo que numa separação, se o marido fica com mais ou a mulher fica com mais, tem que pagar tributo sobre o valor de mercado. O tributo vai incidir sobre sociedade, sobre cotas. Os colegas da esquerda estão achando que isso é bom, porque acham que só os milionários vão ser tributados. Quem vai sofrer é aquela família mais simples, que tem um imóvel, que tem uma pequena empresinha. O governo vai poder instaurar processo para apurar o valor de mercado. As pessoas vão ter que se defender. Então, assim, é um projeto com impacto real na vida da população. E ninguém está discutindo isso. Eu fico intrigada que os sites jurídicos, às vezes, ficam dias e dias debatendo uma mudança ridícula na esfera federal, com todo respeito, e aqui, esse projeto vai ter impacto na vida das pessoas, ninguém está vendo. Daí a minha preocupação, porque nós temos que ter responsabilidade com os temas que passam aqui. O governo juntou um monte de coisa, aí um ponto agrada um, outro ponto não agrada o outro. Pelas questões ideológicas, as bancadas não se unem. Eu estou com dificuldade em conseguir as assinaturas na emenda aglutinativa, e quem vai pagar, quem vai sofrer, é a população do Estado de São Paulo. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, senhora deputada. É isso mesmo, quem vai sofrer é a população, aumento de impostos, ITCMD e por aí vai, né? Mas conte comigo nesse apoio, senhora deputada. Presidente, havendo acordo de lideranças, eu peço o levantamento da presente sessão. Obrigado, senhora deputada. Senhoras deputadas, senhores deputados, havendo acordo de lideranças, essa presidência, antes de dar por levantados os trabalhos, convoca Vossas Excelências para a sessão ordinária de segunda-feira, hora regimental, sem ordem do dia. Obrigado a todos, bom final de semana, está levantada a sessão.